Estamos voltando aqui mais uma vez com um episódio do Tecnopolítica, dessa vez no formato que a gente vai experimentar aqui. Contamos com a sua adesão aí, com a sua crítica. Nós vamos fazer alguns programas que nós precisamos tratar de um tema muito importante de uma maneira mais tranquila, mais pausada e talvez tratando daquele tema de uma maneira mais profunda, né? Então, nesse episódio do Tecnopolítica, eu vou tratar de sistemas de dados que geram ou podem gerar maior desigualdade social, apesar de serem apresentados para melhorar a eficiência dos serviços públicos, né? E aí eu queria começar falando de um livro muito interessante de uma cientista política norte-americana que se chama Virginia Eubanks, né? A Virginia Eubanks, ela tem um livro que se chama Automating Inequality, que a gente poderia traduzir como desigualdade automatizada, né? E qual que é a tese do livro da Eubanks, né? É que nós estamos cada vez mais usando sistemas de informação, organizando dados e sistemas algorítmicos para aumentar a eficiência dos serviços públicos, mas que, na verdade, esse aumento da eficiência ele é realizado com o aumento também da desigualdade e da exclusão dos segmentos mais pobres, né? Na verdade, todo mundo, ela diz, precisa entender que a tecnologia não substitui a justiça. Então, você pode implementar soluções tecnológicas, pode implementar o trabalho do Big Data, ou o cruzamento de grandes bases de dados, e isso ele pode ter uma diretriz, e essa diretriz não necessariamente vai melhorar a prestação de serviço para quem mais precisa. A Virginia Eubanks, ela fez uma análise de alguns estados norte-americanos e mostrou que quando esses processos eles são realizados com uma doutrina neoliberal, ele acaba utilizando a performance, a velocidade do sistema algorítmico, não para ampliar o serviço de prestação de atendimento aos mais necessitados. Ele, na verdade, é feito para encontrar elementos que possam excluir os mais pobres do sistema. E isso é um elemento que ela chama de desigualdade automatizada, né? Então ela traz casos que eu não vou ficar me referindo aqui, porque eu quero logo, a partir dessa hipótese, observar o que está acontecendo no Brasil, né? O que nós vamos ver no Brasil é que surgiram dois decretos, o 10.046 de outubro de 2019, decreto recente, assinado pelo presidente da República, e o decreto 10.047, né? Também de 9 de outubro. O primeiro, o 10.046, ele trata, na verdade, da governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal, e ele cria o cadastro de base do cidadão e o comitê de governança de dados. Aí você poderia falar, esse projeto não é um projeto que já vem sendo tratado pela burocracia do Estado já há algum tempo? Sem dúvida que sim. Ele foi alterado, mas existem vários gestores públicos que estavam trabalhando na montagem de uma interoperabilidade de dados entre o governo federal. Existia, inclusive, a ideia de um login cidadão. O que seria um login cidadão?
uma única entrada no governo que permitisse que o cidadão ele tivesse um único perfil, um login, na verdade, com um único nome. Ele entraria em todos os órgãos públicos, facilitaria a vida dele, porque ele teria uma única senha, ou uma única chave que permitisse que ele entrasse nos vários serviços públicos, né? Isso é muito bom, principalmente para as pessoas que são de uma idade mais avançada, que tem mais dificuldade de trabalhar com o digital. Então, o que aconteceria? Esse login, ele teria a seguinte ação, ele poderia ter o seguinte formato, ele usando a criptografia assimétrica, onde você cria duas chaves, né, com um algoritmo. Essas duas chaves, elas têm funções inversas, né? E elas são chaves geradas para cada pessoa. E uma você chama de chave pública e outra de chave privada. A chave privada a pessoa guarda só com ela, só ela vai ter aquela cópia. E a chave pública você coloca em todos os bancos de dados, em todos os ministérios, em todos os serviços públicos. Bom, essa chave pública, ela só vai reconhecer a chave privada dela, né? Então, ela tem um sistema de autenticação que é extremamente robusto. Então, a pessoa guarda a chave privada com ela e ela acessa todo lugar que tem a chave pública. Essa chave pública reconhece que aquela pessoa é ela mesma. Então você não precisa unificar a base de dados, você não precisa fazer grandes estripulias. Você simplesmente, usando a criptografia simétrica, autentica as pessoas em todas as bases de dados. Você autentica com muita precisão aquela pessoa. A criptografia precisaria ser quebrada para que esse sistema deixasse de funcionar. Então, esse esquema do login cidadão, baseado em criptografia, ele não está sendo aplicado nesses dois decretos. O que está acontecendo é o seguinte, está se montando com base numa grande articulação de reconhecimento de pessoas, com o objetivo claramente de simplificar a oferta de serviços públicos. Tem várias palavras aqui dos decretos, por exemplo, o 10.046, que fala em melhoria da qualidade e fidedignidade de dados custodiados pela administração federal. Na verdade, ele define que vai poder unificar dados até mesmo de atributos biométricos com outros dados, que são de atributos geográficos, que são que é o número do CPF, que é o número do cadastro de identificação social, que é a classificação das atividades das pessoas que têm acesso a programas sociais. E ele está dizendo que qualquer gestor desses dados pode passar esse dado para outro gestor de um outro ministério, de um outro órgão público, sem a necessidade de você fazer um convênio, de você ter regras específicas para fazer isso que estaria no convênio. E isso tudo não está claramente colocado, que é para ampliar a prestação de serviços sociais. Esse que é o problema. E aí que eu lembro a Virginia Eubanks. Ele está sendo feito para efetivamente cruzar dados e excluir pessoas desse sistema. Você vai dizer, não, mas da onde você chega a essa conclusão? É porque em nenhum momento esses decretos eles falam na ampliação do serviço público em função de direitos de cidadania. O objetivo dele é exclusivamente ter um policiamento, né? Utilizar o poder de polícia do Estado, de vigilância do Estado, para, por exemplo,
no decreto que a gente tem, o 10.047, cruzar várias bases de dados, 51 bases de dados que estão aqui, fora aquelas que estão na Receita, e permitir fazer uma limpeza da prestação de serviços públicos, né? E isso tem um outro agravante também. Esse comitê de gestão de dados, ele pode, por exemplo, definir regras que diz o seguinte: quem, por exemplo, está em dívida com um desses programas, em dívida que eu digo da prestação de contas, ou que teve um ou outro problema com uma desses sistemas de cadastramento ou desses cadastros, ele pode ser afetado, por exemplo, na hora que ele vai pedir, se é uma mulher, na hora que ela vai acessar, por exemplo, um outro programa de saúde, por exemplo, se ela tiver com um problema num outro cadastro, ela pode não ser atendida no serviço público ou numa outra área do serviço público até quitar ou até acertar os dados daquele outro cadastro. Que é exatamente o que a Virginia Eubanks fala que aconteceu nos Estados Unidos. Então, uma gestante pode ter problema, o serviço público de saúde tem que atender a gestante, mas se ela tiver um problema, sei lá, no Bolsa Família, ela pode ter, na verdade, uma unificação de bases de dados que vai ter como regra, enquanto você não tiver em situação regular em todos os cadastros, você não vai poder ser atendido em nenhum deles. Aí você fala, mas aonde está escrito isso? Isso não está escrito. Isso pode ser, na verdade, realizado com facilidade, porque você criou um enorme vigilantismo dentro do Estado. Agora, esse vigilantismo é para quê? É para melhorar a eficiência do Estado? Sim, você poderia dizer sim, ele vai reduzir custos. Mas essa redução de custos vai melhorar o serviço público onde? Vai permitir que esse serviço público ele seja dado com melhor qualidade para o cidadão? Isso não está claro em nenhum momento. Porque a ideia do neoliberalismo não é aumentar a base de atendimento social. É ao contrário, é diminuir cada vez mais aquilo que seriam os programas sociais. E aí é que está. Essa gestão algoritmizada, esses comitês de organização, de governança, de cadastros, de prestação de serviço, ele serve mais a excluir pessoas da base do que aumentar o atendimento a pessoas que tenham dificuldades de ter documentos, a pessoas que tenham uma idade elevada e que não consigam tratar bem com esses sistemas de dados. Então, eu estou muito preocupado com isso e vejo que o comitê que se monta aí no decreto, por exemplo, 10.046, o Comitê Central de Governança de Dados, ele está no artigo 22. Para você ter uma ideia, ele tem 2 membros do Ministério da Economia, um da Casa Civil, um da Secretaria de Transparência, um da Secretaria de Modernização, outro da Advocacia da União e um do Instituto Nacional de Seguro Social. Veja que são áreas de fiscalização, de controle e de gestão econômica, mas não tem ninguém de atividade fim, ninguém que vai lá defender o interesse pelo qual foi criado o programa social, né? Isso é muito preocupante. Eu acho que a gente precisaria analisar uma política social de maneira integral, né? Não só do ponto de vista da redução de custo. Isso que está sendo o problema no nosso país. Você precisa ver, por exemplo, que pessoas mais frágeis, elas têm menos documentação. Pessoas que mais precisam do Estado, elas têm mais dificuldade de entender como funciona a demanda do Estado. Uma pessoa de classe média, ela já sabe como tem que se portar diante do Estado quando ela precisa de um dado ou de uma documentação. Uma pessoa
que não teve um grau de instrução mais avançado, uma pessoa que precisa efetivamente de uma bolsa do Estado, que precisa aumentar sua renda a partir do fundo público, porque isso pode melhorar a ação de toda a sociedade, essa pessoa é que vai ser policiada, vigiada e vai ter maior dificuldade de lidar com o Estado. Então isso é muito grave, essa desigualdade automatizada e esse policiamento gigantesco feito contra os mais pobres, ele tem um outro efeito que é interessante, que é apontado pela Virginia Eubanks. Ele gerencia pobres individualmente a fim de escapar da nossa responsabilidade compartilhada de erradicação da pobreza. Porque essa ideia ela é abandonada nesse tipo de perspectiva neoliberal. Eu queria dizer que um pouco mais de 130 anos atrás, você tinha escravidão no Brasil. E você disse que agora você, negro, é um homem livre, é uma mulher livre, mas não deu nenhuma condição para essas pessoas sobreviverem. Elas não tinham nada, elas não tinham absolutamente nenhuma condição de ter apropriações, de ter ensino, de ter condições de ir para uma sociedade de mercado e competir com o mínimo de igualdade. E aí sabe o que acontece? Acontece que logo em seguida essas pessoas que colocam o epicentro da sociedade, a articulação da sociedade como sendo a articulação do mercado, elas não fazem outra coisa senão de aumentar a desigualdade, porque elas cobram a capacidade dessa pessoa que era, na verdade, sem nada, sem direitos, nem sem condição humana. Quando ela se torna uma pessoa com direitos iguais, né, essa pessoa é cobrada dela a capacidade de ter a mesma performance que uma pessoa de classe média alta, ou que era uma proprietária de terras, ou um senhor de escravos. Como é que você pode exigir de uma situação completamente desigual critérios de igualdade? Como é que você pode exigir que uma criança que não foi alfabetizada, que não era nem livre, essa criança tenha as mesmas condições de concorrer na sociedade com alguém que estudou nos melhores colégios, que tinha a melhor alimentação, que tinha a melhor família, no sentido de dar infraestrutura para essa pessoa? Como é que você vai falar que isso é algo que é compatível, que pode ter o mesmo grau de equilíbrio? Como é que você vai exigir aí a performance igual dessas pessoas na sociedade? Isso continua no Brasil. Mais de 130 anos depois, a gente trata pessoas completamente diferentes, com condições sociais diferentes, com condições econômicas diferentes, da mesma forma. A gente trata reproduzindo essa desigualdade e não resolvendo o problema econômico do país, né? Então, essa desigualdade hoje era feita no tratamento de dados. Então quem está sendo prejudicado por esse enorme aparato de vigilância não são pessoas da mesma camada social. Os mais pobres estão sendo mais prejudicados do que aqueles que podem se defender, aqueles que podem não dar dados, aqueles que podem se proteger. Então eu queria chamar a atenção disso, que nós estamos vivendo um processo agora de ampliação da desigualdade a partir das tecnologias de coleta e de tratamento de dados, a partir inclusive de tratamento unificado de dados pelo governo. Por quê? Porque nesse tratamento não é pensado
como você vai proteger aqueles que são os mais fragilizados da sociedade. Você simplesmente trata como classes perigosas, como alguém que deve ser excluído, como alguém que deve ser, na verdade, tratado como mais alguém que é suspeito antes que se prove a sua inocência do que alguém que precisa de apoio social, de apoio do governo. É basicamente isso que eu queria trazer a reflexão de vocês nesse Tecnopolítica que tratou da desigualdade automatizada. É isso aí. E não perca o nosso próximo episódio.